Agora partindo para a parte de dimensionamento da armadura flexão, a gente vai precisar seguir algumas etapas. Conforme enunciado desse exercício, existem alguns critérios quanto ao concreto, ao aço que está sendo usado. Então a gente vai abrir o item A, que a gente vai chamar ele de dados, e vamos fazer a uniformização das unidades, transformando tudo que a gente tiver lá de força para quilonewton, se tiver tudo igual, e centímetro. Quilonewton por centímetro quadrado, dependendo do dado que fornecer. Começando pelo FCK, lembrando lá, resistência característica do nosso concreto, é um concreto de 25 MPa. A gente não utiliza ele na unidade MPa, então a gente vai passar ele para quilonewton por centímetro quadrado, ficando 2,5 quilonewton dividido por centímetro quadrado. Algumas outras características para o cálculo do concreto. Quando a gente simplifica a tensão do aço, 0,8 e o alfa-C de 0,85. Lembrando que esses dois critérios são para FCK menor que 50 MPa. O outro dado que a gente vai usar de parâmetro é a respeito do Beta-X. Beta-X vai determinar, do mesmo jeito que a gente aprendeu em vigas, se vai ser uma estrutura de concreto dúctil ou não. Então a gente chama o limite de ductibilidade, que nesse caso vai ser de 0,45. Também o critério para FCK menor que 50 MPa. Outro dado que a gente vai precisar vai ser a resistência característica à tração do nosso concreto superior. A equação, também com o critério de FCK menor que 50, é de 0,39 vezes a raiz cúbica do FCK, resistência do nosso concreto, ao quadrado. Substituindo o FCK, aqui, importante a gente lembrar que na equação ele ainda vai entrar como MPa, então vai ser raiz cúbica de 25 ao quadrado. A gente chega no resultado de 3,33 MPa. Como a gente tem que entrar na equação nessas unidades, que a gente está colocando tudo em função de quilonewton e centímetro, a gente sai aqui com 0,33 quilonewton dividido por centímetro quadrado. Da combinação normal, a gente sai que o γC é igual a 1,4, a gente achou no exercício. Isso serve para a gente calcular a nossa resistência do concreto de dimensionamento, que é a resistência característica do nosso concreto, dividido pelo γC. A resistência característica a gente achou que é 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4. A gente saiu que a nossa resistência característica é de 1,79 kN centímetro quadrado. Também precisamos achar a resistência do aço, onde o nosso γS da combinação normal é 1,15. A gente vai sair que o nosso FYD vai ser igual a FYK dividido pelo γS. Nosso FYK é 50, porque a gente está falando do CA 50, dividido por 1,15. Vai ser igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. Outras informações, como a geometria da nossa peça, como eu já expliquei em sala, a teoria, temos poucas diferenças entre dimensionar uma viga e uma laje.
a principal diferença é o nosso BW. No caso de vigas é em torno de 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Em lajes o nosso BW ele é fixo. A gente calcula a laje para 1 metro de laje ou 100 centímetros. A nossa altura da laje nesse exercício foi dada de 12 centímetros. Pode variar aí de 8, 10, 12 centímetros. O cobrimento foi dado de 2,5 centímetros. A área de concreto que a gente vai precisar, a área da seção que a gente vai precisar para calcular alguns fatores, é igual ao BW vezes H. O BW é 100, está calculando a faixa de 1 metro, a altura 12 centímetros. Então, nossa área da seção ficou de 1.200 centímetros quadrados. Outro dado que a gente vai precisar, W0, que é a resistência da seção bruta do concreto da fibra mais tracionada, que nessa seção, que no caso é retangular, a laje retangular vai ser o BW vezes H ao quadrado, dividido por 6. O BW é 100, o H é 12, número ao quadrado, dividido por 6. Então, o nosso W0 vai ser igual a 2.400 centímetros cúbicos. Alguns critérios da nossa armadura. A gente tem que a área de aço mínima, assim como a gente tinha lá em vigas. Em lajes também vamos ter uma área de mínima de aço, vai ser de 0,15% vezes a área da nossa seção que a gente acabou de calcular. A gente está trabalhando em porcentagem, então é 0,15 dividido por 100, vezes a área da nossa seção, que foi de 1.200 centímetros quadrados. Então, nossa área mínima de aço principal, né, de 1,80 centímetros quadrados por metro de laje. A gente sempre está calculando a faixa de laje de 1 metro ou 100 centímetros. Temos a área mínima de aço e também vamos ter a área máxima de aço. A área mínima de aço pode ter um limite por causa da execução, então é 4% da nossa área transversal. 4 dividido por 100, que a gente está trabalhando em porcentagem, vezes 1.200. Então, o máximo que eu vou poder utilizar de aço na minha seção vai ser de 48 centímetros quadrados por metro de laje. Senhor, mas isso aqui vale para todas as lajes? Todas as lajes, porque a gente está utilizando essa área aqui, o 12 vezes 100. Agora, se você tiver alturas de laje diferentes, então você vai ter que calcular o máximo e o mínimo para cada laje sua. Como nesse exercício é igual, a gente calcula o mesmo. A gente calculou a área mínima e máxima de laje, mas a gente também tem um limite para o diâmetro da barra longitudinal, em que ele tem que ser menor ou igual à altura da laje dividida por 8. Não tem como eu utilizar uma barra de 16, 20 milímetros na minha laje, fica muito espesso e difícil a execução. Então eu limito o meu diâmetro da barra para menor ou igual, a altura da laje é 12, dividido por 8. Então, eu vou ter que ter que meu diâmetro da principal vai ser menor ou igual a 1,5 centímetros. Isso aqui ele não é comercial, 15 milímetros. Então, o meu limite da minha barra principal, vou colocar aqui máximo, que a gente está menor ou igual, né? Vai ser de 12,5 milímetros. A bitola comercial que a gente utiliza. Terminando de calcular os dados preliminares, a gente tem questão de espaçamento. O espaçamento entre as barras. A gente tem um limite inferior, que ele precisa ser maior que 7 centímetros, porque senão fica difícil a execução, difícil eu concretar a minha laje. E ele tem que ser menor ou igual, vai ser o limite máximo. O mínimo
dentre dois valores. 20 centímetros, estou falando da armadura principal, ou 2 vezes a altura da minha laje. O mínimo dentre desses dois valores. 20 centímetros, né? Que é um dos limites. E aqui 2 vezes H, no caso o H é 12 centímetros, então a gente vai ficar aqui com o limite 24 centímetros. Dentre esses dois valores eu estou falando do mínimo. Então, mínimo entre 20 e 24 vai ser o próprio 20. Então, o meu espaçamento menor ou igual a 7. Isso aqui vale para tudo, tá? E ele tem que ser maior ou igual a 7 e menor ou igual a 20 centímetros para a armadura principal. Já para a armadura secundária, o espaçamento tem que ser maior que 7 centímetros, vale para todos, ou menor ou igual a 33 centímetros. Isso aqui é para a armadura secundária. Fizemos então os dados básicos, a uniformização. Depois é o vídeo que vem a respeito dos momentos fletores. A gente começa o item B, que é a respeito da altura útil da laje, que nesse caso é o nosso D. Agora a gente vai calcular a altura útil da nossa laje. Para vocês entenderem, eu vou fazer um esquema aqui, mas bem simples, tá? Face inferior da minha laje, face superior da minha laje. A gente precisa saber esse braço de alavanca com as armaduras. Como ali minhas lajes são em duas direções, eu tenho uma armadura que nesse corte está passando aqui, ó. Vou fazer ela até um pouco mais espessa aqui, tá? E eu tenho as armaduras transversais, que vão estar passando aqui, eu vou estar cortando a minha armadura. A distância do meu D é da face superior até o meio da armadura que está acima. Professor, mas eu calculo, não posso calcular com a armadura da parte de baixo? Não, porque você vai pegar para o pior caso e esse pior caso vai valer para todas as suas lajes. A altura aqui toda é H e a bitola aqui das nossas barras é L. Então a nossa equação vai ser igual à altura total da laje menos o cobrimento nominal, que vai ser essa distância aqui, ó, entre a primeira barra, mais 1,5 vezes o diâmetro da barra longitudinal. A altura da nossa laje nesse exercício é 12. Cobrimento é 2,5 mais 1,5 vezes uma bitola que a gente vai ter que admitir para essa laje. Vou admitir nesse caso uma bitola inicial de 10 milímetros, então aqui tem que entrar em centímetros, tá? Isso aqui eu estou arbitrando, então é o primeiro que você está fazendo, a gente vai ter a confirmação dessa altura. Tá? Fazendo essa equação, a gente chega que o nosso D inicial vai ser de 8 centímetros. Isso quando a gente adotado a barra de 10 milímetros. Para ver se o valor de D que a gente arbitrou está correto, a gente pega o maior momento solicitante de tudo, de todas as direções, da horizontal e na vertical, conforme eu vou mostrar a figura. No nosso caso, o maior momento solicitante vai ser de 18,2 kN por metro, que está calculando o metro de laje. Só que esse valor é o solicitante.
A gente precisa calcular também o momento, dimensionamento mínimo da laje, o que vai depender de alguns critérios. Como esse momento máximo, ele é um momento máximo negativo em lajes de continuidade, o momento mínimo dele vai ser igual a 0,8 vezes o W0 que a gente calculou, vezes a resistência à tração do concreto na fibra superior. Então, o momento mínimo é igual a 0,8. O W0 a gente encontrou 2.400 vezes o FCTK, que é 0,33. Então a gente sabe que o momento mínimo, importante salientar que você precisa prestar atenção em qual laje você está utilizando, porque o momento mínimo ele varia do tipo de laje, do momento onde que ele está sendo aplicado, se é o negativo, se é o positivo da armadura principal, se essa laje faz divisão com outra laje. E o resultado que a gente sabe que o momento mínimo é de 639,36 kN por centímetro. Agora você precisa comparar o momento mínimo que você encontrou com o momento que está sendo solicitado. Só que tomar cuidado, você não está falando das mesmas unidades. Esse aqui está kN por centímetro, vezes centímetro, e esse aqui kN metro. Então esse aqui de cima, para a gente colocar na mesma unidade, vai ser vezes 100, que está falando de 1 metro, 1 metro tem 100 centímetros, então vai ficar 1.802 kN centímetro por metro. Esse aqui de baixo, o momento mínimo, também é por metro de laje. Então, o nosso momento solicitante, ele acaba superando muito o momento mínimo. Então, a gente vai utilizar o momento solicitante. Se por acaso o momento mínimo fosse maior, a gente iria adotar o momento mínimo. Depois de ter determinado o momento que a gente vai utilizar para o cálculo, a gente precisa determinar o ΔC. Do mesmo jeito que calculava lá em Vigo o ΔC, olhava na tabela, achava o ΔX, depois o ΔZ, a gente tem que fazer a mesma coisa com laje. Aonde aqui a gente vai ter o momento resistente de cálculo, que a gente adotou como 1802, né? Que era o seu distante, agora a gente precisa ser o resistente porque a gente está calculando a nossa laje para resistir esse momento, dividido pelo BW, que nunca vai variar no caso de laje, vai se manter sempre 100, vezes o D ao quadrado que a gente adotou, vezes a resistência do concreto. O momento, então, é o 1802. BW são 100 centímetros, sempre em centímetros. O D ao quadrado, que no caso a gente adotou, que é 8. E a resistência, nosso concreto, que é 1,79. Então a gente sai que o nosso ΔC vai ser igual a 0,157. Colocando lá na tabela esse valor, a gente encontra o ΔX, o ΔZ e o ΔS. ΔX 0,258. Bom salientar que ele é menor que 0,45. Então não preciso de armadura de compressão. A gente não utiliza armadura de compressão no caso de lajes. É muito mais fácil a gente aumentar a altura do nosso laje que a gente colocar a armadura de compressão. O ΔX de 0,897 e o ΔS igual a 1. Já para a área de aço, a gente vai ter que a área do aço vai ser igual ao momento resistente, que a gente encontrou já foi determinado, dividido pelo ΔZ, que a gente tirou da tabela, o D, que a gente estimou, o ΔS e a resistência do nosso aço de dimensionamento. Lembrando que por critério isso tem que ser maior ou igual ao aço, a área de aço mínima que a gente encontrou, e menor ou igual
a área máxima de aço que a gente encontrou. Então, nossa área de aço vai ser pelo momento resistente. A gente pegou o pior caso da nossa laje para definir o D. Esse D vai valer para todas as lajes. Beta Z 0,897. O D a gente adotou que é 8, a gente está verificando esse D. E a resistência do aço, 43,48. Chegamos no resultado de 5,78 centímetros quadrados. Lembrando que a gente está calculando para 1 metro de laje. Condições de espaçamento. O nosso S, ele tem que ser maior ou igual a 7, que é o mínimo que a gente determinou, menor ou igual a 20 centímetros. Agora eu vou ensinar vocês como que monta a tabela para a gente ver a respeito do espaçamento. Determinar se a barra que a gente adotou, que foi de 10 milímetros, se ela está de acordo, que a gente pegou o pior caso do momento, a gente precisa montar a tabela, onde a gente chama que o diâmetro da barra vai estar representado em milímetros, a área de aço de cada uma das barras. Aqui a gente vai representar em centímetros quadrados, que o nosso resultado de aço já está em centímetros quadrados. A quantidade de barras para 1 metro de laje, que vai ser em unidade. E o espaçamento das barras, que vão estar representadas em centímetros. Como a gente está falando de CA50, a gente começa pelo que o catálogo permite, que é o fabricado, que é de 6,3 milímetros. Para transformar para a área de cada uma das barras, a gente faz π vezes d ao quadrado dividido por 4. Lembrando que 0,3 a gente tem que passar ele para centímetros. Então, cada barra vai ter uma área de 0,312 centímetros quadrados. Eu vou pegar o 5,78, que é o resultado de aço que eu preciso, por metro, né? Por metro de laje. 5,78 centímetros quadrados, dividido por 0,302. Esse resultado que eu achar na calculadora, eu vou anotar diretamente aqui, sem arredondar a quantidade de barras ainda. Porque essa quantidade de barras é para 1 metro de laje. Então agora, para calcular o espaçamento, eu vou pegar 100 centímetros, que é 1 metro de laje, dividido por 18,52. E aí no espaçamento que eu arredondo o valor, que eu chego aqui com 5, alguma coisa, arredondo para baixo, para as barras ficarem mais perto uma da outra. Se eu arredondar para cima, elas vão ficar mais espaçadas e não vão respeitar a área mínima. Como 5 é menor que 7, que a gente determinou que era o limite do nosso espaçamento, tinha que ser maior que 7, a gente passa para a próxima linha aqui e para a próxima barra do nosso catálogo, que começa a de 8 milímetros. Calculamos a área de aço, uma barra de 8 milímetros, que vai para 0,502, já aumentou. Quantidade de barras necessárias para chegar em 5,78 é de 11 barras e 51. Pegando 100 centímetros dividido por 11,51, a gente encontra um espaçamento de 8. Esse 8 aqui já é maior que 7 e menor que 20. Lembrando que esse aqui é o nosso pior caso. Então, é o espaçamento menor que a gente vai encontrar dentro da laje. Então, a gente pode adotar com uma barra de 8 milímetros. E o espaçamento aqui está satisfatório. Para que serve isso? Para a gente recalcular o nosso D. A gente tinha adotado uma barra de 8 milímetros. De 10 milímetros. 10 milímetros não era necessário, então uma de 8 já era o suficiente para a gente calcular o nosso D. Então a gente precisa recalcular o D. Recalculando o nosso D, a gente tinha na fórmula lá que D, que eu expliquei, é igual à altura da minha laje menos o cobrimento nominal mais 1,5 vezes a bitola da minha barra. Antes a gente tinha adotado 10, agora a gente encontrou que é 8.
Então o D vai ser igual ao 12, que é a altura das lajes, menos 2,5, que é o cobrimento, mais 1,5 vezes 0,8, que é uma barra, é 8 milímetros, então a gente fala que é 0,8 centímetros. A gente sai que o nosso D recalculado vai ser de 8,3 centímetros, que a gente vai utilizar para calcular as próximas barras. Como eu já calculei o momento máximo negativo, eu vou fazer um momento máximo positivo. Tá? Então a letra C vai ser a armadura nas direções L1, L2 e L3. Olhando da esquerda para a direita, a gente tem que o momento solicitante, o primeiro da laje 1, vai ser igual a 2,56 kN metro por metro de laje. Tomar cuidado com essas unidades. E a gente precisa calcular o momento mínimo também dessa direção. Chama de momento de mínimo. Para achar no formulário, a gente depende se ela é armada em duas direções, uma direção, se é o momento positivo ou momento negativo. Nesse caso da laje 1, é o momento positivo mínimo em lajes armadas em duas direções. Então vai ser igual a 0,67 vezes, entre parênteses aqui, porque é um valor que a gente já calculou anterior, que é 0,8, vezes o W0, vezes a resistência do nosso concreto, a tração na fibra superior. Isso aqui, essa parte, a gente já calculou para o momento máximo negativo, momento mínimo negativo, né? Então, a gente pode pegar aquele valor anterior. Esse fator aqui é o 0,67 vezes 639,36 é o que a gente já havia calculado. Então, o nosso momento de mínimo vai ser igual a 428 kN. Aqui vai estar em centímetros por metro, que é o metro de laje. Senhor, mas não dá para comparar, porque aqui eu estou falando em centímetro e aqui eu estou em metro. Então esse aqui a gente consegue multiplicar ele por 100. Então ele vai ficar 256 kN centímetro por metro. Agora sim eu consigo ver qual que é o maior, ou o solicitante que está lá representado na minha laje, ou o momento mínimo que eu estou expressando. Nesse caso, dessa laje, o momento mínimo de cálculo é maior. Por isso que existe esse critério do momento mínimo. Próxima etapa, depois de determinado momento, precisa calcular o nosso beta C, que é igual ao momento resistente, que é o que a gente encontrou, nesse caso foi o momento mínimo, dividido pelo BW, o D que a gente recalculou, que a gente encontrou novo, vezes a resistência do concreto. Isso vai ser igual ao 428. Cuidado, muito cuidado com a unidade que você está entrando aqui. O BW é sempre, a gente está calculando com um metro de laje. 8,3, que é o nosso D ao quadrado, vezes 1,79, que é a resistência do nosso aço. Então a gente chega que o nosso beta C vai ser igual a 0,035. Agora a gente precisa pegar esse valor e entrar na tabela com esse valor. Nesse caso, você vai ter que fazer uma interpolação na tabela. Sai como resultado beta-x, que é para a gente ver se é um material dúctil, se precisa de armadura de compressão ou não. Nesse caso, ficou com 0,53, então ele está menor 0,45, então está correto. Nosso beta Z 0,979 e o beta S igual a 1.
Agora precisamos calcular a área de aço da nossa laje, que vai ser igual ao momento resistente dividido pelo ΔZ vezes o D vezes o ΔS vezes a resistência do aço que a gente está utilizando. Como critério, isso tem que ser maior que o aço mínimo, que vale para todas as lajes, aquele que a gente calculou lá no começo do exercício, no item A, e tem que ser menor do que a área de aço máxima. Substituindo os valores, o momento resistente é de 428, ΔZ de 0,979, vezes o D de 8,3, ΔS de 1 e a resistência do aço de 43,48. Então a gente encontra que a nossa área de aço vai ser igual a 1,21 centímetros quadrados por metro, que é um metro de laje. Esse resultado aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1,8, que a gente encontrou lá no começo do nosso exercício, e menor ou igual a 48 centímetros, que é a área de aço máxima. Aqui dá para observar então que nossa área deu 1,21, ele não atendeu a área mínima. Então a área que a gente tem que utilizar de aço é de 1,8, que é a área mínima do nosso exercício. O que significa isso? Que nem o momento mínimo que deu maior do que o solicitante, que é o 428, foi suficiente para achar uma área de 1,8. Então a gente ainda teve que adotar a área mínima, quer dizer que essa laje tem muito pouca solicitação. Agora precisamos determinar a bitola e o espaçamento dessa armadura. Então o diâmetro, mesma tabela que a gente fez no anterior, área da barra, vai estar em centímetros quadrados. Quantidade das barras vão estar unidade, isso aqui você não arredonda, só isso aqui, só o espaçamento, que vai ser por centímetro. A gente vai começar no anterior com 6,3. A área da barra vai ser de 0,312, agora a gente calculou. Então a gente vai pegar 1,8 dividido por 0,312. Não sei que a quantidade de base, 5,76. Não precisa arredondar esse valor. Pegando 100 dividido por 5,76, sai com espaçamento de 17 alguma coisa. A gente arredonda ele para 17, sempre arredondando para baixo. Professor, mas eu quero verificar se tem outra opção. Então vamos fazer com a barra de 8. 0,502. Quantidade das barras vai ter 3,59. Já começa a ficar muito pouca barra por metro. Chega no espaçamento aqui de 27 centímetros. Começou a ficar muito espaçado. Não está respeitando o critério de espaçamento. Então a gente adota uma área de aço mínimo, que é de 6,3 milímetros a cada 17 centímetros. Como a gente já fez dois cálculos completos, um momento negativo e outro momento positivo, agora eu só vou passar os resultados dos outros. Como último resultado de armadura, a gente tem essa armadura aqui, que a gente vai adotar como armadura mínima, para no caso de bordas, sem continuidade. Aonde ele não tem divisão com a laje, a gente utiliza pelo menos uma armadura mínima ali de borda.